Olá, tudo em paz? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Maurício Cantão e falo aqui de Salvador, Bahia, Brasil. Pessoal, estamos enfrentando uma, uma ditadura a nível nacional, mas imposta por prefeitos e principalmente governadores que são inimigos do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, não são adversários políticos. Como bem disse uma pessoa que sempre colabora com o canal, Elizabeth, o certo, lá fora, por exemplo, e aqui deveríamos ter adversários políticos. Só que, contra o presidente Jair Bolsonaro, nós temos inimigos ferrenhos. Tanto os que ocupam cargo de mando, que são autoridades, quanto pessoas do povo, pessoas principalmente, aliás, comunistas, esquerdistas, e um bando de isentões, que são, para mim, os piores. Os que hoje pagam de isentões é aqueles que dizem: eu não voto no PT, eu não sou PT, eu não gosto de Lula, mas Bolsonaro também é uma... E aí começa a falar, atacar o presidente, pior do que seus inimigos mais entrincheirados, mais desonestos. Ou seja, aqueles que compõem a turma dos isentões. Mas, se você comemorou, por exemplo, se você é da esquerda, se você é comunista ou um isentão, você deve ter comemorado a manobra jurídica processual da Maria Louca Edson Fachin, né, o ministro comunista, o mais vermelho, vibrante do STF é o Edson Fachin. Ele sempre participou das campanhas eleitorais do PT, tanto a nível estadual, municipal, lá onde ele vive, quanto para a presidência da República. Esse é um militante ativista comunista de carteirinha. E desde os meus bancos na faculdade, ele sempre foi super festejado como uma das mentes jurídicas mais brilhantes desse país. Hoje a gente sabe que não é nada disso, né? O Fachin sempre foi muito esperto. Ele impulsionou a carreira dele pagando de comunista. E por isso sempre foi festejado, idolatrado, reconhecido. Tanto é que hoje, sem nunca ter sido juiz, sem nunca ter contribuído com ideias relevantes para o mundo jurídico, a não ser a defesa das causas comunistas, esquerdistas, como aborto, políticas identitárias, e assim, políticas de gênero e por aí vai. Só tem isso na vida dele. Bom, você deve ter festejado e também deve ter espalhado a notícia de que Lula agora é inocente. Não foi nada disso. Lula continua sendo ladrão. Lula continua sendo condenado. Foi simplesmente uma brecha processual que já havia sido discutida e dirimida pelo STF, que o Fachin levantou, suscitou novamente, sobre a competência ou incompetência do juízo de Curitiba, né, da Lava Jato, especificamente, para julgar causas do sítio de Atibaia, do triplex, em outro estado. E o STF já havia decidido, por instituto jurídico chamado de juízo prevento, que já estava julgando matérias daquele caso, e com o intuito de não haver decisões diversas, ele trouxe as questões de Lula para a Lava Jato. E Fachin decidiu que isso foi errado, que o juízo da Lava Jato não era competente, nunca teria sido, para julgar as causas de Lula, e aí julgou nulo, anulou os atos em relação a Lula, mas não no mérito. No mérito os atos estão perfeitos, as provas estão perfeitas, os julgamentos
do sapo barbudo, foi reconhecido pelo TRF, foi reconhecido pelo STJ e assim por diante. Mas, voltando ao assunto, você que comemorou, vai aí no link aí embaixo e veja que tipo de gente também comemorou, né, digamos assim, a volta de Lula ao jogo político. Veja quem te acompanha nesse tipo de comemoração. É para você refletir. Sim, é a bandidagem, a escória desse país de vagabundos, de bandidos, que vão desde essa ralé aí, quantos bandidos piores do que ele, de colarinho branco, estão festejando o retorno de Lula para a corrida presidencial. Só que não vai ganhar, nem com apoio da Globo, nem com nada. Mas isso passa uma mensagem muito negativa para a população. Uma mensagem que diz que o crime compensa. Pode parecer piegas ficar repetindo isso, mas isso é de uma gravidade muito grande. Lula, bandido, ladrão, condenado, sai da cadeia diretamente para uma corrida presidencial. Ou seja, outros bandidos, criminosos que cumpriram a sua pena, não foi o caso de Lula, saem da cadeia, têm dificuldade de arranjar emprego. E é normal que tenha. Eu mesmo não colocaria na minha casa, no meu escritório, no meu negócio, um latrocida, um estuprador. Não sou hipócrita. Não vou colocar um pedófilo para tomar conta das minhas filhas, dos meus filhos, ou para trabalhar na minha escola. Estou dando exemplo, não que eu tenha escola. É normal. Ele está colhendo o que plantou. E se para um trabalhador honesto está difícil o emprego, aliás, hoje não temos emprego, né? Mas se em épocas normais um emprego é difícil para um trabalhador honesto, quanto mais para um ex-presidiário. Bom, então veja aí com quem você está festejando e crie vergonha na sua cara. Crie vergonha na sua cara. Não se faça de besta. Não se faça de desentendido. Não se faça que essa questão não é com você. Porque você está agindo como um grande filho da... É isso mesmo, um filho da... É o que você é. É o que você está fazendo com o país, com as nossas crianças, com os nossos jovens, passando essa mensagem horrível, essa mensagem que esses bandidos, como você, estão comemorando. Você é tão bandido quanto esses. Você só tem um verniz por cima da sua falta de caráter, falta de vergonha na cara, falta de brio. Te apruma, cabra. Toma vergonha nessa cara, toma jeito de homem decente e saia do lado desses bandidos, a começar do lado do sapo barbudo. O que tu quer? Privilégios, vantagens, penduricalhos? Haja paciência. Pessoal, fique com Deus. Manda esse vídeo para um isentão ou para um esquerdopata que comemorou a soltura não, né? A manobra do Fachin beneficiando o sapo barbudo. Até a próxima, pessoal. Fica com Deus.